Hoje é dia de jogo, é dia de Copa. O RCC vai falar pra você. Fala pessoal, estamos aqui no quarto episódio do nosso podcast RCC. Estamos aqui num cenário diferente porque a gente teve um imprevisto com outro cenário. Eu estou aqui com o comentarista Isaac. Fala galera, beleza? E com o Raul. Fala pessoal, tranquilo? E hoje a gente está aqui para comemorar o 3-0 que foi do Brasil contra a Escócia. Estamos aqui com as nossas convidadas Maria Eduarda e Larissa. Oi. E hoje a gente vai falar da vitória do Brasil contra a Escócia. O que vocês acharam desse jogo? Eu acho que foi um dos melhores jogos até agora. O Brasil ele conseguiu dominar bem a posse de bola e sofreu pouco ofensivamente, em minha opinião. Também tivemos, né, os 2 golaços do Vini Júnior. Era para ter mais, né, só que foi anulado. Sim. E também tivemos um gol do Matheus Cunha, né? E, em minha opinião, esse foi o melhor jogo. Eu concordo com o que você disse. Então, essa partida, né, de Brasil contra Escócia foi uma partida muito segura, né? Eu acho que o Brasil manteve o controle do início ao fim nesse jogo e conseguiu ganhar de 3-0, né? Mostrando que eles estavam bem confiantes de si e tiveram um bom jogo. Concordo também, porque a questão desse jogo foi muito melhor do que os outros, em questão da equipe mesmo estar mais tranquila de jogar. Parece que eles estão muito mais entrosados do que nos primeiros jogos, ainda mais depois do terceiro gol, com a tranquilidade que eles tinham de como é que é o nome? Esqueci, com a diferença de placar, né, que eles tinham, ficar tranquilo ali durante o jogo para fazer algumas jogadas mais seguras do que tentar arriscar mais. Bom, essa questão da melhora do Brasil, do jogo ter sido muito melhor, realmente o ataque do Brasil estava muito mais eficaz, eles estavam sabendo dominar melhor o jogo, a defesa deles também, a gente viu que foi muito melhor, e no geral o entrosamento deles estava muito bom, inclusive o gol do Cunha foi por entrosamento, né? Que ele veio atrás para receber aquela bola incrível e fez aquele golaço. Então é um resultado muito satisfatório que a gente tem do Brasil nesse jogo. Bom, realmente, né? O Ryan, ele fez um ótimo jogo. Ele fez a assistência pro Vini Júnior. E uma coisa do modo de jogar dele, que o Brasil precisa mais disso, de uma marcação mais alta. Ele estava fazendo muita pressão nos jogadores, e tanto que foi assim que ele conseguiu fazer a assistência, né? Que ele tomou a bola lá em cima, lá na frente do gol. E é disso que a gente precisa. Uma marcação mais sem brutalidade, sem violência também, né? Que a gente também não quer nossos jogadores fora da Copa. Mas uma coisa mais agressiva, para conseguir tomar essa bola e fazer o gol, igual a gente teve. E ele conseguiu fazer aquela assistência muito bonita pro Vini Júnior fazer um gol mais bonito ainda, né? Igual o Isaac falou, eu acho que realmente não precisa, né, de agressão nem nada do tipo, mas precisa dar aquela brutalidade, porque o que nos espera é algo muito maior, né, gente? O mata-mata, a final, a semifinal, a final. Assim, são países que estão ali, a Alemanha, Portugal, então, assim, tem que ter aquela marcação pesada, mas também a defesa tem que entrar em jogo. E agora, vamos para mais uma pergunta, que agora vai ser sobre a arbitragem. Polêmica, hein? Aquela arbitragem tava difícil, o que vocês acham? Eu acho que a arbitragem gerou muita discussão, muita repercussão, assim, tanto entre os jogadores quanto entre a torcida, por conta dos gols anulados do Vini Júnior, né? Eu acho que a arbitragem errou um pouquinho ali em algumas coisas, mas o Brasil ele não deixou se abalar por isso, ele continuou mantendo o foco, continuou mantendo o ritmo ali e a gente conseguiu fazer um jogo bonito. E não sei se vocês viram, mas a CBF mandou uma carta para a FIFA, né? Falando desse gol que foi anulado. Então, assim, eu acho que eles realmente tinham que rever, né? E eu acho que tem caroço nesse angu aí, porque tá estranho esse gol anulado. Vamos rever esse negócio aí, né? Sim, essa arbitragem também eu achei que foi
não tão boa, tanto porque até o escanteio que acabou virando tiro de meta, que foi um escanteio claro, o gol do Vini Júnior que foi anulado, e não era para ser anulado de qualquer jeito, se fosse era até para ser uma falta do Brasil, né? Pro Brasil. E acho que poderia melhorar, né, na questão de jogo, mas não tem como mudar agora, né? E sobre o gol que foi anulado, né, na Copa, vocês disseram que acharam meio que injusto. A tecnologia que a FIFA usa nessa Copa é a mais precisa do mundo, né? Então, por mais que a gente ache assim que foi uma injustiça, talvez seja coisa de torcedor, né? Tem que analisar também como que foi impedido para chegar nessa conclusão que foi uma injustiça ou não, né? Bom, e agora vamos falar mais especificamente da defesa, né? O que vocês acharam dessa defesa do Brasil nesse último jogo? Eu achei que a defesa estava muito segura, né? O Brasil praticamente não deu espaço para os atacantes escoceses até rodarem a bola ali. E uma coisa também que eu observei foi que nesse último jogo o Brasil mostrou um equilíbrio muito grande entre ataque e defesa. E isso fez muita diferença. Isso aí também é uma coisa que o Ancelotti ele estava buscando desde o início da Copa. E no último jogo o Brasil conseguiu mostrar isso para ele. Igual vocês falaram no início, né? Eu acho que esse foi o melhor jogo do Brasil nessa Copa de 2026, sem dúvidas. Porque a defesa deles estava impecável. E a gente sabe que um bom jogo, ele tem o ataque, né? Mas sem a defesa ele não funciona, né? Então, a defesa deles estava excelente. A Escócia, assim, conseguiu passar pouquíssimas vezes. Não conseguiram fazer gol, mas conseguiram passar pouquíssimas vezes pela defesa do Brasil. Então, assim, eles estão de parabéns. O Ancelotti fez um bom trabalho, também mérito aos jogadores, né? Mas o Ancelotti fez um ótimo trabalho. O treinamento deles esse ano tá show de bola e eles arrasaram na defesa. Tanto também com a questão da defesa alta, né? Com a Escócia, sempre quando saía com a bola, a defesa ia marcar lá em cima para tentar tirar a bola, que nem foi o primeiro gol do Vini Júnior, né? Que o Ryan tirou a bola do pé do marcador do ataque da Escócia e conseguiu fazer o primeiro gol. E tanto a defesa também baixa, né? Porque quase não passaram da defesa do Brasil. Todo mundo tinha entrosamento de passes ali também. No ataque, tanto na defesa também. Foi que nem todos disseram, foi um jogo incrível mesmo. E eu acho que a defesa não tinha o que fazer de melhor aí naquele momento. E agora, para finalizar, como vocês acham que vai desenrolar esse próximo jogo do Brasil contra o Japão? Olha, eu creio que vai ser um jogo difícil, porque o Japão ele é conhecido por ser uma seleção muito organizada, rápida nos contra-ataques, mas eu creio que se o Brasil seguir o ritmo do último jogo, dá sim pra gente. Igual eu falei anteriormente, o Brasil ele espera muitos adversários e o próximo é o Japão, né? E, assim, se organizar, dá certo, né? O Japão, ele é um país, assim, no quesito futebol, aliás, no quesito de tudo, ele é muito organizado, os passes deles são ótimos, então, assim, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível. Pode ser complicado, mas se organizarem, se fizerem uma boa defesa, igual no último jogo, e um ataque bem feito, Vini Júnior, Matheus Cunha, que foram os que fizeram gol no último jogo contra a Escócia, correr atrás também, né? O Hendrick, o Ryan. Então, assim, eu acho que com certeza dá pra ir e a gente ganhar mais essa, né? Bom, o Japão nunca foi uma seleção tão forte quanto esse ano. Esse ano eles estão mais fortes que normal. Acho que teve algumas mudanças no Japão que favoreceram muito eles. Eles estão sendo um time mais concreto, mais sucinto. O ataque deles tá bom, a defesa deles tá boa, assim. O jogo deles contra a Suécia, que foi para decidir qual seria o adversário do Brasil, foi um jogo muito bom. Eles só deram azar do gol da Suécia ter saído, que foi um golaço, mas eles estão vindo um time forte. Mas mesmo assim, o Brasil não vai ser nada que o Brasil não vai conseguir superar. E eu já tenho meu placar em mente, 3-1, hein? E no próximo vídeo a gente vai colocar esse vídeo do Isaac para ver se ele acertou ou não, hein?
Eu acho que vai ser um jogo também muito difícil, tanto que o Japão tá invicto até agora, até chegar essa fase, né? Ele não perdeu nenhum jogo, desde os amistosos até os jogos agora de grupo. E eu acho que vai ser 2-1. Acho que não passa de 2. E o Japão pode ser o mais organizado possível, mas o Brasil ele ainda continua sendo o país do futebol, continua sendo pentacampeão. Então, assim, nada é impossível pra gente. E o meu chute de placar vai ser 2-0. Eu acho que o placar vai ficar de 2-1. Eu também acho que vai ser 2-1. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tomara que a seleção, né, ganhe o próximo jogo. E foi isso. Tchau, muito obrigada às convidadas e até o próximo vídeo.